A lista de alimentos ricos em vitaminas abrangia os 7 grandes grupos essenciais. E verduras e hortaliças. E em frutos cítricos, laranjas, tangerinas e limões. E em batatas e frutas diversas. E leite e seus derivados. V. Carne, peixe e ovos. V. Pão, massa, cereais e seus derivados. E sétimo, manteiga, margarina enriquecida com vitamina A e óleos vegetais. N. Do HL. Estes espelhos, de vidro revestido de prata, tinham 293 centímetros de diâmetro. Na parte posterior tinha coladas diversas películas de cobre, podendo ser fixos a um estribo de ferro, em disposição azimutal biaxial. Inventado pelo professor israelita Taor, o sistema, graças à fórmula especular assimétrica e ao deslocamento do eixo de giro horizontal no centro da curvatura da imagem, permitia que toda a radiação refletida incidisse no único ponto. Embora a capacidade de reflexão do vidro revestido de prata fosse alta, cerca de 88%, Cavalo de Troia abasteceu-nos também de outras pranchas de reserva, à base de aço maleável prateado e metal eletroprateado, com índices de reflexão de 91% e 96%, respectivamente. N. Do M. Este núcleo de controle tinha sido colocado numa pequena cúpula cilíndrica. A rede do sistema de inversão de massa estendia-se, no entanto, a toda a estrutura sólida do berço, incluindo, naturalmente, a membrana que recobria a blindagem externa. Qualquer partícula subatômica ou crine energético que se fechasse nesse recinto era invertido automaticamente, incluindo, é claro, as massas dos astronautas, os gases, etc. A inversão simultânea dos eixos orientados dos suíveus alcançava também uma pequena área do invólucro cortical clive, até uma distância de 13,29 metros. N. Do M. Veja-se o primeiro volume desta obra. N. E apesar de não pretender alongar-me nas sempre difíceis e complexas características técnicas dos instrumentos e dos sistemas utilizados, tanto o meu companheiro de aventuras como eu próprio sentimos um profundo prazer quando, ao revistar o interior do berço, comprovamos que o cavalo de Troia tinha atendido algumas das nossas sugestões, imaginando a iminente exploração. Na polpa, devidamente acondicionados, encontravam-se, entre outros, os seguintes aparelhos e ferramentas. 2 microscópios, um do tipo Ultra Opaque, da casa Letts, muito útil para a visualização de corpos opacos, e o segundo, mais complexo, que naquela altura iniciava os seus primeiros passos no mundo da investigação científica, o denominado efeito túnel, que procurarei pormenorizar na devida altura e que se mostraria de grande utilidade para os objetivos da missão. O considerável peso e volume do microscópio eletrônico fez-nos desistir da sua instalação no interior da nave. Além disso, havia um microdensitômetro e um sofisticado interpretador de imagens que contribuiriam, e de que forma? Para o que, sem dúvida, foi uma das descobertas mais sensacionais deste segundo salto. O grosso do novo instrumental era complementado por um laser experimental destinado a comunicações a longa distância, um aparelho miniaturizado de raio-x de modulações dirigidas, material termográfico de alta velocidade e outros dispositivos que irei revelar no momento adequado. Num dos compartimentos da despensa, protegidos a baixa temperatura, foram introduzidos também diversos reagentes e uma ampla amostra dos antibióticos, das sulfamidas e outros fármacos sintéticos, imprescindíveis no clima temperado, em especial para combater possíveis infecções microbianas. 2. Além desta generosa representação da mais moderna quimioterapia, reservada, em princípio, de acordo com o rigoroso código ético da operação, aos ocupantes do módulo, o general Curtis e alguns diretores tinham insistido na necessidade de abastecer a nave de uma extensa reserva de plantas medicinais. No total, 147 espécies altamente benéficas e que, em caso de necessidade, e segundo o nosso critério, podiam ser tiradas do berço. A maior parte delas, segundo os estudos dos nossos especialistas, existia naquele tempo na Palestina e nas regiões circundantes. Portanto, a sua presença não ia contra os esquemas ou o quadro evolutivo do momento.
E devo reconhecer que a ideia se tornaria muito útil. Cada erva, depois de devidamente seca, foi introduzida em pequenos frascos de vidro, com o nome da planta e a data em que fora colhida num rótulo. O Papai Noel recebeu também uma informação completíssima sobre a natureza, origem e propriedades curativas de todas elas. O Papai Noel, o computador central, operava, numa primeira fase, analisando as funções contínuas ou analógicas. Posteriormente, por um processo automático de amostragem estatística, selecionava os parâmetros básicos, efetuando os cálculos digitalmente. Desta forma oferecia-nos uma resposta definitiva e quantificada. O grau de confiança dos resultados era extraordinária, praticamente total. N. Do M. Ainda haverá ocasião para falar disso, mas sirva de antecipação que entre o arsenal de medicamentos figuravam, por exemplo, penicilinas, amoglicoídeos e aminociclitóis, cefalosporinas, macrolídeos e lincosamidas, tetraciclinas, peptídeos, antibióticos, antimicóticos, clorofenicol, etc. N. Do M. Por último, entre as novidades, contávamos também com valiosas réplicas das tábuas astrológicas utilizadas pelos egípcios no tempo de Jesus, assim como de uma série de astrolábios assírios, igualmente talhados em tabuinhas de madeira policromada, que deviam ajudar-me na minha tarefa de augurio e adivinho. Mas o que mais despertou a nossa atenção foi uma caixa de aço quadrada, hermeticamente fechada, colocada também na polpa e ligada diretamente ao computador central. Por mais que inspecionássemos por todos os lados, de 40 centímetros cada um, fomos incapazes de descobrir uma única inscrição ou pista que revelasse o seu conteúdo. Como estava firmemente parafusada, foi impossível avaliar o peso ou sequer intuir a razão da sua presença no interior do módulo. Eliseu e eu perguntamos a Curtis o porquê de tão misterioso recipiente. O general parecia estar esperando a pergunta. O seu rosto ficou fugazmente sombrio e, num tom autoritário pouco comum nele, replicou: "Lamento. Isso é material secreto. Altamente secreto." E dando meia volta, afastou-se em direção à escotilha de emergência do fosso. Naturalmente, acatamos a ordem. Mas Curtis sabia que aquela atitude de sigilo militar só podia contribuir para excitar a nossa curiosidade, nos incitando a mais tarde tentar desvendar a missão daquela caixa. Por volta das 4h30, o general regressou à piscina. Ocupados em mais uma revisão dos equipamentos de bordo, não percebemos da sua chegada. Um dos engenheiros nos informou, apontando a cabeça pela escotilha aberta no chão do berço, que o chefe estava nos chamando. Ao descer pela escada hidráulica do módulo, aguardava-nos uma outra surpresa. Todo o turno de trabalho e outros homens de folga tinham se juntado diante da nave. Curtis, na primeira fila, e sorridente, tinha nas mãos um cilindro de vidro. Consultou o relógio e, transbordante de satisfação, exclamou: "Rapazes, dentro de 7h30, se tudo correr bem, daremos início à contagem regressiva. Desta vez não estarei fisicamente presente. A sua segurança, e a de toda a equipe, dependem desta minha ausência temporária. Vocês compreenderão por quê." Baixou os olhos e, apelando a toda a sua energia, resumiu numa única frase os desejos e sentimentos de todos os que ali estávamos. "Boa sorte. E que ele vos abençoe de novo." Com os olhos úmidos estendeu as mãos para Eliseu, entregando-lhe uma oliveira pequenina dentro de um estojo. "Um último pedido", acrescentou. "Levem também este rebento e plantem-no em nome dos que ficam deste lado. Será o símbolo humilde e secreto de uns homens que apenas buscam a paz. Uma paz sem fronteiras. Uma paz sem limites de espaço e de tempo. Obrigado. E repito, boa sorte." Antes de podermos reagir, abraçou-nos, avançando imediata e rapidamente por entre os comovidos técnicos do projeto, subindo as escadas rumo à superfície de Massada. Eliseu e eu, com os corações batendo forte, só tivemos forças para balbuciar um duplo e trêmulo obrigado. Tal como acontecera na primeira decolagem, na mesquita da Ascensão, as palavras negaram-se a fluir dos nossos lábios.
Restabelecida a normalidade na estação, os diretores explicaram-nos o porquê da inesperada ausência do general nos últimos momentos da fase vermelha. Dias antes, Curtis tinha convencido Kazim, o chefe beduíno, que erguera sua tenda à distância de uma pedrada da plataforma base do teleférico, a celebrar uma ceia nômade típica precisamente na noite de sexta-feira, 9 de março. Os carneiros e um substancioso presente, em dólares, claro, tinham sido decisivos. A finalidade não era outra senão manter Ifet, o chefe do acampamento Eleazar, afastado do cume do rochedo durante a abertura da piscina e o subsequente lançamento do berço. O capitão israelita e o nosso chefe eram os únicos convidados. E Ifet interpretou o gesto como uma manifestação da tradicional hospitalidade beduíno, aceitando, encantado. Por um lado, rejeitar o convite dos chamar teria sido um insulto. Por outro, a festa quebrava a monotonia e o enclausuramento a que se encontrava submetido desde fevereiro. Às 5 horas dessa tarde, uma das cabinas do teleférico conduziu-os até o sopé de Massada. Dado que o serviço do teleférico terminava com o crepúsculo, ambos teriam de pernoitar na tenda nômade. Como precaução adicional, o chefe do cavalo de Troia havia estabelecido um código secreto para ser utilizado nos casos seguintes. Se qualquer coisa falhasse no fosso e a decolagem do módulo fosse anulada, um dos nossos homens deveria transmitir imediatamente para a estação de rádio situada na plataforma base do teleférico uma das frases da conversa que o Dr. Kissinger tivera com a jornalista da NBC, Barbara Walters, a propósito do que dissera em inglês Mao Tse-tung: "Sente-se, se faz favor." Se, pelo contrário, reclamassem inesperadamente a presença de Ifet no cume, vendo-se obrigado a abandonar a hospitalidade dos Shamuna antes da 1h da madrugada de sábado, Curtis teria de encontrar uma solução para fazer os 200 metros que separavam a tenda da estação de rádio e transmitir para o acampamento outra das frases que nos recomendara memorizar durante a visita ao gerador. "Isso é mais do que o senhor consegue dizer em chinês."